Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar sobre um capítulo do livro Curso de Linguística Geral, de Saussure. O capítulo é Natureza do Signo Linguístico. Está nas páginas 105 e 110. Aqui. Olha que pretinho isso. Vamos lá. Visão geral. O capítulo define o signo linguístico como uma união dupla entre um conceito, significado, e uma imagem acústica, o significante. Duas faces psíquicas inseparáveis. A partir daí, enuncia dois princípios centrais. Primeiro, a arbitrariedade do signo. O vínculo significante e significado é convencional, mas não natural. E o caráter linear do significante. O significante é auditivo, se desenvolve no tempo como uma linha. O autor discute objeções, onomatopeias e exclamações. Ele distingue signo e símbolo e aponta consequências para a linguística e para uma futura semiologia. Signo, significado e significante. Para Saussure, começa criticando a ideia simplista de que a língua é só uma lista de palavras que apontam para coisas. Em vez disso, ele mostra que cada elemento linguístico liga dois termos que existem no psiquismo: o conceito, a noção natural, o conteúdo, e a imagem acústica, a impressão sonora armazenada na mente, não o ruído físico. Por isso, ele propõe termos precisos: significante para a imagem acústica e significado para o conceito. Juntos formam um signo. Essa distinção é central para não confundir palavra falada, ato articulatório, com a imagem interior que compõe o significante. O que o capítulo está dizendo? Rejeição da visão simplista. A ideia de que língua é igual lista de palavras. Coisas é criticada. Essa visão supõe conceitos pré-formados e ignora a natureza dupla do elemento linguístico. Definição precisa do signo linguístico. O signo não é uma palavra ligada a uma coisa, mas a união de um conceito, significado, e uma imagem acústica, significante. Eu tenho que ficar voltando nesses termos porque é o ponto central do capítulo, então eu vou ter que repetir. A imagem acústica é uma impressão psíquica do som, não o físico em si. É possível ouvir mentalmente sem emitir fala, som interior. Confundi aqui rapidinho. É possível ouvir mentalmente sem emitir som, é a fala interior. Duas fases psíquicas. O signo é uma entidade psicológica dupla. As duas partes estão unidas por associação no cérebro. Cada termo implica o outro. Terminologia escolhida. Para evitar ambiguidade, o capítulo propõe usar signo, total, significado, o conceito, e significante, a imagem acústica. A escolha visa marcar a oposição entre as duas partes do signo. Nota sobre fonemas. O autor observa que o termo fonema sugere uma ação vocal e se aplica melhor à palavra falada. Na definição teórica, devemos falar de imagem acústica e de sons, sílabas, como representações dessa imagem interior. Exemplo: a palavra latina arbor é um signo. O significante é a palavra acústica, a sequência sonora interna. E o significado é o conceito livre, é o conceito árvore. Isso mostra que o vínculo entre palavra e coisa não é imediato.
É uma convenção linguística. Primeiro princípio, a arbitrariedade do signo. Saussure afirma que, em geral, não existe um motivo intrínseco que ligue determinada sequência de sons a determinado conceito. Essa imotivação é demonstrada pelo fato de línguas diferentes usarem significantes distintos para a mesma ideia. Por isso, a língua é um sistema de convenções sociais. O laço, significado, é estabelecido pelo grupo, mas não pela natureza das coisas. Saussure reconhece exceções, onomatopeias e exclamações, mas argumenta que elas são marginais, relativamente poucas, muitas vezes já assimiladas ao sistema e sujeitas à evolução fonética, ou variam entre línguas. Exemplo, no francês dizemos aie, aie. No alemão, au. E no português, ai. Explicação. Arbitrariedade é igual à ausência de vínculo natural. O capítulo afirma claramente: o vínculo entre significante e significado é arbitrário, ou seja, imotivado. Isto é, não existe uma relação interior necessária entre som e conceito. Exemplo, a ideia de mar poderia ser designada por qualquer sequência sonora. É muito curioso, né? Prova empírica. Variação entre línguas. Diferenças entre língua. Exemplo, no francês dizemos bouf, não sei falar isso. No alemão falamos ox. Para boi. Nossa, eu não consegui pronunciar nenhuma das duas, mas tudo bem. Porém, elas mostram que o mesmo significado recebe significantes distintos segundo convenções históricas e sociais. Ou seja, duas palavras, ambas diferentes, mas para uma mesma coisa. Arbitrariedade não implica escolha individual. O autor ressalta que arbitrário não quer dizer que cada falante inventa palavras à vontade. Uma vez estabelecido num grupo linguístico, o signo é fixado por convenção coletiva, não é trocado por um indivíduo isolado. Símbolo versus signo. Conceito de símbolo é discutido. Símbolos tendem a ter um elemento de motivação, o vínculo natural ao que designam, exemplo, balança-justiça. E por isso o termo símbolo tem limitações quando se quer enfatizar a arbitrariedade da língua. A língua, por seu caráter convencional, aproxima-se mais do ideal de sistema arbitrário. Nesse conceito, a gente tem dois tipos de arbitrariedade. Temos o arbitrário absoluto e o relativo. O absoluto é a imotivação total do signo linguístico, sem qualquer ligação natural. Exemplo, o número 20, que é igual a 20. Não há nada na sequência de sons que remetam ao conceito do número. Relativo, motivação parcial do signo. Este pode ser associado a outros signos para formar um significado. Bananeira, o sufixo eira motiva a palavra a lembrar outras árvores e associar a banana, que se refere à própria fruta. Ou seja, bananeira, a gente pensa em laranjeira. Bom, agora vamos para as objeções tratadas no capítulo. Onomatopeia. Parecem contrariar a arbitrariedade, mas o capítulo mostra que onomatopeias são poucas, muitas vezes incorporadas e transformadas historicamente. Exemplo, palavras com sonoridade sugestiva podem ter diferentes origens.
Além disso, onomatopeias são já convenções aproximativas. Compare francês ou uauá versus alemão. Uau, uau, uau. O que confirma em vez de negar a arbitrariedade geral. Exclamações semelhantes às onomatopeias variam entre línguas. É aquilo que eu disse sobre o francês aie, o alemão au e o português ai. E muitas eram originalmente palavras com significado lexical. Exemplo, interjeições derivadas de expressões como mordio, mordio. Logo, não derrubam um princípio. Segundo princípio, caráter linear do significante, conectada como se fosse uma seta, como se fosse uma reta. Como significante uma imagem acústica, ele só pode ser realizado na dimensão do tempo. Sons sucedem-se, formam uma linha, uma cadeia. Essa linearidade tem consequências profundas para como a língua funciona. Por exemplo, na segmentação nos processos fonológicos e morfológicos. Ao representarmos fala por escrita, substituímos a sucessão temporal por uma extensão espacial, mas a natureza linear do significante permanece. Saussure destaca que esse princípio é tão fundamental quanto o da arbitrariedade. O visual é prático, a coisa já está ali. Explicação. Natureza temporal do significante. Como o significante é essencialmente auditivo, imagem acústica, ele existe no tempo. Os elementos que o constituem aparecem sequencialmente. É uma linha. Duas propriedades destacadas. A. O significante representa uma extensão. B. Essa extensão é mensurável numa só dimensão, linha temporal. Isso o distingue de muitos sistemas visuais cujos sinais podem combinar elementos simultâneos em várias dimensões. Exemplo, os sinais marítimos. Implicação para escrita. Quando representamos o fala por escrita, substituímos a sucessão temporal por uma sucessão parcial. A linha do tempo vira a linha espacial dos signos gráficos. A linearidade explica por que, na fala, os elementos se sucedem e não se apresentam simultaneamente. Ilusão do acúmulo. Fenômenos como a acentuação podem dar a impressão de que múltiplos elementos significativos se concentram num ponto, mas isso é apenas uma ilusão. São oposições que se definem em relação ao que está ao lado, dentro da cadeia linear. Consequências e ramificações. O capítulo indica e justifica algumas consequências imediatas que afetam toda a linguística teórica. Linguagem como sistema de convenções. A língua é um sistema social baseado em hábitos coletivos. Os signos só têm valor dentro do grupo que os usa. Prioridade da língua dentro da semiologia. Se a semiologia aceitar sistemas não arbitrários, a língua continuará sendo o sistema paradigma por seu caráter arbitrário e sua ampla difusão social. Daí, sua relevância central para uma ciência dos signos. Análise central da linearidade. A fonologia e a morfologia devem levar em conta que o significante é linear. Isso orienta como se segmentam as unidades e como se compreende a sucessão de elementos, fonemas, morfemas, sílabas. Aqui eu tenho um esqueminha. O signo é igual ao significado mais o significante. É uma entidade psíquica dupla. Significado é igual ao conceito. Significante é igual à imagem acústica.
psíquica, dentro do cérebro, no mental. Princípio 1, arbitrariedade. Laço significante, significado é convencional. Exceções são marginais e também parcialmente convencionais. Princípio 2, linearidade. O significante é auditivo e se desenvolve no tempo, cadeia, diferente de sistemas visuais. Implicações. Língua é igual a um sistema social. Escrita espacializa a sucessão temporal. Análise linguística deve considerar a linearidade e a arbitrariedade. O capítulo estabelece alicerces teóricos para uma linguística como ciência dos signos. Define o signo como uma entidade dupla, significante e significado. Afirma a arbitrariedade como princípio regular e sublinha a linearidade temporal do significante. Essas ideias, simples na formulação, profundas nas consequências, orientam toda a análise subsequente da língua enquanto sistema social e psicológico. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.